Fala aí, gente. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito de como a produção de conteúdo ela pode te trazer alguns benefícios. Para algumas pessoas, a produção de conteúdo ela pode trazer algumas negatividades. A internet em si, na verdade, ela traz algumas negatividades, como por exemplo, comparações, negatividades, né? Mas se a gente usar a plataforma do YouTube, a internet, as redes sociais, a gente pode eliminar muitas coisas nas nossas vidas que a gente está tentando eliminar faz tempo e não consegue. Como, por exemplo, a procrastinação. Para você que está querendo começar um canal no YouTube, produzir conteúdos, você vê outras pessoas produzindo, outras pessoas fazendo, e você olha e fala, eu não vou fazer. Ou melhor, vou deixar para depois. E sempre vai deixando para depois, vai procrastinando. E aí você acaba ficando para trás. E às vezes as pessoas que começaram mesmo sem saber de nada, já estão avançando muito bem, enquanto você está aí parado. Eu estava aqui nas redes sociais, eu escutei um vídeo, e uma pessoa nesse vídeo falava assim, um idiota em movimento, ele pode chegar muito mais longe do que um gênio parado. E aí eu comecei a prestar atenção na minha vida, né? Eu fui esse idiota por muito tempo, porque eu estava em movimento. Consegui monetizar aqui o meu canal, só que por um bom tempo eu achei que eu já sabia demais. Aí eu falei, quer saber, eu não quero mais isso, eu vou fazer outra coisa da minha vida. Mas o meu sonho sempre foi ter um canal monetizado e ser, claro, ressarcido, receber pela produção de conteúdo. Eu falei, não, agora já era, agora eu não quero mais, eu vou abandonar. Então a história que eu criei aqui no YouTube foi uma história de início boa, no meio eu acabei desistindo, abandonando esse canal, voltei a postar e abandonei novamente. Mas eu sempre estava em movimento, sempre estava querendo, sempre estava me esforçando e hoje eu vejo que a produção de conteúdo ela me fez deixar de procrastinar. Há 2 meses atrás, praticamente, eu voltei a postar e eu percebi essa qualidade em mim que era se constante, né? Estava postando um vídeo a cada 2 dias, na verdade. Então eu percebi que isso me fez um bem e eu quis postar mais, quis produzir mais. Então, se eu fosse dar um conselho para vocês, seria exatamente esse. Produza conteúdo e você vai deixar de procrastinar. Depois vocês comentam aqui embaixo se isso é uma verdade ou não. Pelo menos para mim foi. E é justamente isso que eu quero transmitir para vocês. Porque quem espera só o resultado não vive o processo, não aprende nada. E as pessoas que às vezes nos assistem, elas entendem isso. Quando a gente está correndo apenas atrás de dinheiro, ou quando a gente realmente quer transmitir algo que a gente aprendeu e que elas também precisam aprender. Quando você começa a produzir conteúdo, você começa a opinar mais, tanto aqui nas plataformas, quanto também na sua vida pessoal. E eu vou citar uma coisa que aconteceu comigo, que era uma pessoa, entre amigos, entre família, eu opinava bastante. Mas no meu trabalho, eu sou CLT, eu não opinava muito, eu só fazia o meu, batia o ponto, entrada, ponto na hora do almoço e ponto na hora de sair e ponto. Não conversava muito, só fazia o meu trabalho. E aí eu entendi a necessidade de uma certa função. Eu cheguei ali no meu chefe e falei com ele, né? Eu falei, ó, tô vendo essa necessidade, se tiver uma oportunidade de eu trabalhar nessa área, eu estou à disposição. Se fosse numa outra situação, se fosse um outro dia, eu jamais eu iria chegar no meu chefe para falar uma coisa dessa, até porque eu sou uma pessoa que eu odeio ficar conversando com o chefe. Até porque eu via as pessoas comentando muito de quem ficava ali conversando com o chefe. Ah, é puxa saco, ah, é isso, aquilo. Eu nunca gostei disso. Mas, se a gente ficar pensando nisso, a gente não cresce. A gente não eleva, na verdade. A gente só despenca, a gente só cai. E aí a gente é visto como aquela pessoa que não interage. Então, se eu fosse dar um conselho para vocês, seria exatamente esse. Produza conteúdo e vocês vão ver o quanto a vida de vocês vão melhorar. Mas aí você vai
comentar aqui, ah, mas eu não sei o que fazer, eu não sei o que falar. Se você não sabe o que fazer, se você não sabe o que falar, pega o seu celular e grava somente para você. Por quê? Porque você vai criar o hábito de opinar, o hábito de falar. Essa estratégia ajuda muita gente. Pega um tema, algo que você conversa ali com seus amigos, com a sua família, faça um roteiro em cima disso, leia o roteiro inteiro, mas você não vai transmitir o seu roteiro. O que você vai fazer? Você vai dividir em títulos que chamam a atenção e vai fazer comentários em cima desse título, e aí você vai gravar somente para você. E você vai gravando até você criar esse hábito. Você vai ver que a sua oratória vai melhorar drasticamente. Então é essa estratégia que vai fazer você deixar de procrastinar. E é isso que muitas pessoas não entendem, porque elas vão direto no resultado. Muitas pessoas querem ser imediatistas. Elas não querem passar pelo processo. Só que no processo é onde você mais aprende. E as pessoas percebem isso. Quando você está falando algo que é uma opinião dos outros e quando é uma opinião sua. Quando você fala uma opinião dos outros, só transmitindo por você, as pessoas conseguem perceber que não há veracidade naquilo que você fala. Não há uma verdade naquilo que você transmite. Mas quando você fala uma opinião sua, você transmite sentimentos, você transmite sensações e as pessoas sentem. Então, quando você começar a produzir conteúdo, você vai entender exatamente isso que eu entendi aqui, vai começar a produzir de uma forma diferente, onde as pessoas vão começar a observar você. Esse é o conselho que eu queria ter tido há muito tempo atrás e eu tive que aprender na marra. E é por isso que eu comecei a ser diferente. Quando eu voltei a postar vídeos aqui, há 2 meses atrás, eu percebi que eu comecei a ser mais constante, comecei a ler mais livros, comecei a fazer muitas coisas que eu não fazia antes. Então, produzir conteúdos tem as suas qualidades, só que você precisa da estratégia certa. E eu tenho certeza que se você fazer isso que eu estou falando, você vai sair na frente de muitas pessoas que nem começaram ainda, que ainda está pensando, está deixando para depois. Então, rapaziada, se você for analisar aí os meus vídeos, você vai ver que eu tive uma mudança. Não tive mudança muito em visualizações, mas é muito melhor você ter poucas visualizações, onde as pessoas elas realmente estão te assistindo, do que você ter milhares de visualizações, onde as pessoas não assistem nem 30 segundos. Então isso não é interação. Às vezes você vê canais grandes com milhares de visualizações e você pensa, nossa, esse canal é um canal de sucesso. Só que se você for ver as métricas, que é exatamente isso que eles não mostram, as métricas elas dizem diferente daquilo que elas mostram. E às vezes também, na plataforma aqui, nas redes sociais em si, ninguém nunca é o que dizer. Ela só mostra o que vocês querem ver para encher os olhos de vocês e vocês ficar fazendo comparações. Ah, mas eu quero ser igual a essa pessoa. E aí é onde você também erra, porque quando você começa a entender isso, você começa a ser mais autêntico. Você vai começar a produzir conteúdo diferente, não querendo se igualar às outras pessoas, mas com a sua autenticidade, com a sua voz, não ser uma cópia de alguém. Eu escutei também um outro youtuber aqui falando que é justamente sobre isso, né? Nada se cria, tudo se transforma. Então, ele dizendo ali que nós somos frações de frações de outra pessoa. Só que dentro disso, você consegue colocar a sua voz, você consegue colocar, como eu já disse, a sua opinião de uma forma que seja sua, que não seja de outra pessoa. Então, assim, de tudo que você ouviu aqui, eu espero que você pegue esses conselhos e crie conteúdo da sua maneira, sem copiar ninguém. Até porque o YouTube ele entende também essas cópias, ainda mais com essas novas regras que tá aí. A gente vê que o YouTube ele está entregando mais vídeos que são autênticos.
Eu até arrisco dizer que o YouTube ele está voltando àquelas origens antigas, aonde as pessoas pegavam seu celular, colocava ali, começava a gravar e falava daquilo que sentia, daquilo que queria realmente falar. E essa é a hora de você pegar essa oportunidade e fazer diferente, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo aí.